Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet. Eu sou o José Pedro e no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisinha um pouco diferente. Por quê? Há um tempo atrás eu tive uma ideia de fazer uma sequência de vídeos, uma série de vídeos falando sobre as diversas escolas literárias, como por exemplo o romantismo, realismo, naturalismo, modernismo e assim por diante. Porém, eu vi que é muito difícil falar das escolas literárias sem antes falar um pouquinho sobre os gêneros literários. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo aqui justamente para falar um pouco sobre os gêneros literários, quais são as suas principais características. Esse vídeo ele vai ser um vídeo dedicado aos gêneros literários. Porém, antes de falar sobre eles, eu já gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante, e comenta aqui embaixo o que é que você acha de vídeos como esse, onde eu dou ali uma espécie de mini videoaula, dando uma breve explicação sobre determinados termos, determinados conceitos aí da literatura, do cinema, das séries e assim por diante. Uma outra coisa que eu queria dizer é que gênero literário não é a mesma coisa do que gênero e tipologia textual, beleza? Gênero e tipologia textual é uma coisa e gênero literário é outra coisa, por mais que ambos acabem se relacionando ali na maioria das vezes, são coisas diferentes. Então, se depois desse vídeo você for procurar no Google gênero textual, achando que você vai achar a mesma coisa que eu vou falar aqui no vídeo, você vai quebrar a cara, porque gênero textual é completamente diferente de gênero literário. Por mais que, como eu falei, os dois se relacionem ali na maioria das vezes. Feito esse segundo aviso, imagino que você deve estar se perguntando: o que é ou quais são os gêneros literários? E bem, se você se lembra, ali da sua aula de literatura, bem no comecinho, você deve ter visto alguma coisa acerca desse tema. E esse tema, o estudo dos gêneros literários, não é uma coisa recente. Na verdade, é uma coisa que já acontece há um bom tempo. E desde a Grécia Antiga você já tinha algumas pessoas ali estudando a forma de produção literária e estudando o que a gente conhece hoje como gêneros literários. E quando eu digo pessoas, eu estou me referindo mais especificamente a uma pessoa, que é Aristóteles. Sim, Aristóteles, o filósofo de Platão, aquele mesmo cara da metafísica, foi ele que foi o responsável por fazer aí os estudos primordiais sobre os gêneros literários. E de acordo com Aristóteles, os gêneros literários eles podem ser divididos em basicamente três. No primeiro grupo você tem o gênero épico, que também pode ser chamado de gênero narrativo. No segundo grupo você tem o gênero lírico e no terceiro grupo você tem o gênero dramático. E começando pelo gênero dramático, o gênero dramático ele é um gênero literário relacionado à representação, à encenação, ou seja, as obras que se encaixam nesse gênero são obras feitas para serem encenadas, como por exemplo as peças de teatro. E quando a gente fala de teatro, é meio impossível não lembrar do teatro grego, que foi aonde se teve ali os primórdios da dramaturgia. Aliás, a própria palavra dramaturgia tem uma relação com o gênero dramático, com o termo, gênero dramático. Inclusive, se você que está vendo esse vídeo é fã de novela, você vai lembrar que muitas vezes é possível escutar termos como teledramaturgia sendo utilizados para se referir a uma determinada novela que está passando, sendo que esse termo teledramaturgia é justamente ali uma junção de dois termos, o termo tele, que faz relação à tela, e o termo dramaturgia, que faz relação ao gênero dramático, a parte da encenação.
E bem, se as obras que se encaixam no gênero dramático são obras feitas para serem encenadas, você concorda que elas vão ter ali algumas características básicas, como por exemplo, a ausência de um narrador. E aí você deve estar se perguntando, mas eu vi uma peça na escola e essa peça na minha escola tinha narrador. E ok, tudo bem, sabe? Essas características que eu estou falando aqui, elas não são imutáveis. De vez em quando, elas podem acabar variando ali de acordo com a visão do autor, de peça para peça, mas na maioria das vezes as peças, as obras que se encaixam no gênero dramático, elas não possuem narrador, até porque, como eu falei, são obras que são feitas para serem encenadas, para serem representadas, ou seja, se você já está vendo tudo o que está acontecendo, você concorda que não tem por que você ter um narrador falando para você. Se você já está vendo, para que você vai precisar de um narrador falando para você aquilo que você já está vendo? E além dessa característica de ausência de narrador, você também tem outras características, como por exemplo, a presença de tempo, espaço, enredo, personagem e a presença de diálogos e monólogos. Inclusive, um exemplo de peça que tem inúmeros monólogos é a peça Hamlet, de Shakespeare. É nessa peça que você tem talvez um dos monólogos mais famosos da história da dramaturgia, que é aquele extenso monólogo de Hamlet, onde ele faz a famosa pergunta: ser ou não ser? Eis a questão. Sim, se você não sabia, essa frase ela foi proferida pela primeira vez durante um monólogo de Hamlet, uma peça de Shakespeare. E antes de fechar aqui essa breve explicação sobre o gênero dramático, é importante dizer que o gênero dramático, assim como os outros gêneros literários, eles podem acabar se dividindo em algumas espécies de subgêneros. No caso do gênero dramático, a gente pode citar exemplos como a tragédia, a comédia, a tragicomédia, a farsa, os autos e, enfim, existem inúmeras ramificações, inúmeros tipos de peças que eu não vou me aprofundar muito nelas aqui nesse vídeo, porque senão ele ia ficar muito longo e essa não é a intenção, mas caso vocês queiram, eu posso aí fazer um vídeo falando sobre as tragédias, falando um pouco mais sobre o gênero dramático, Então é só deixar nos comentários que eu faço aí com todo o prazer. Já o gênero lírico, deixando um pouco de lado o gênero dramático e partindo para o gênero lírico, ele é um gênero que vai estar ali diretamente relacionado com a poesia. Aliás, a própria palavra lírico é uma palavra que tem relação com a lira, que é um instrumento musical relativamente parecido ali com uma harpa. E por quê? Porque antigamente, há muito, muito tempo, era bastante comum que os poetas usassem a lira para acompanhar as suas poesias. Talvez um exemplo aí bastante famoso, ou talvez até o mais famoso, seja o próprio Davi. Sim, aquele Davi, o rei Davi da Bíblia. Ele, além de ser rei, também era um poeta nas horas vagas. E, pelo que é descrito, diz que em alguns momentos ele acabava recitando poesias para acalmar a ira de Saul. E provavelmente essas poesias elas eram feitas ali na companhiazinha de uma lira. E bem, o gênero lírico, assim como o gênero dramático, ele também possui algumas características muito específicas. Além de ter essa intensa ligação com a poesia, você também vai ter características como a subjetividade, a musicalidade e a presença de um eu lírico. E essa questão do eu lírico, na minha humilde opinião, é um dos termos que eu mais tenho dificuldade de explicar em poucas palavras, pelo menos ali do âmbito literário. Porque o eu lírico, ele não é o autor da obra, mas ele funciona como se fosse a voz do poeta, entende? Então, por exemplo, o eu lírico, ele não é o autor, mas é como se fosse uma persona que o autor cria e através dessa persona ele faz ali a sua poesia. Talvez
para ficar mais fácil de entender, um exemplo seriam as cantigas trovadorescas lá da Idade Média. Lembra da sua aula de literatura na Idade Média? Você pode lembrar que lá você tinha diversos tipos de cantigas. Cantigas de amor, cantigas de amigo, e se não me engano era justamente nas cantigas de amigo que você tinha o uso de um eu lírico feminino. Então você tinha muitos poetas masculinos se utilizando de um eu lírico, de uma voz feminina na hora de declamar ali as suas poesias. Então, resumindo aqui o gênero lírico, anota aí na sua cabecinha. O gênero lírico, ele possui uma intensa ligação com a poesia, ele é um gênero utilizado, na sua grande maioria, para expressar sentimentos, emoções ou reflexões acerca do mundo. Ele é um gênero muito marcado pela subjetividade, pela musicalidade e pela presença de um eu lírico. Deixando um pouco de lado agora o gênero lírico e partindo para o último gênero literário, o gênero épico ou narrativo. Esse gênero ele é um gênero feito com o objetivo de narrar fatos, narrar uma história e narrar uma sequência de acontecimentos. Então, você que está vendo esse vídeo há de concordar comigo que o gênero épico ou narrativo, uma vez que é um gênero feito com o objetivo de narrar uma história, de narrar uma sequência de acontecimentos, ele, obviamente, vai precisar de um narrador. Porque se você está narrando uma história, você vai precisar de alguém que narre, não é mesmo? E o narrador, ele pode ser tanto um narrador em primeira pessoa, quanto um narrador em terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa, ele é frequentemente chamado de narrador personagem, ou seja, aquele narrador que participa ou já participou da história em algum momento. Enquanto que os narradores em terceira pessoa, eles podem ser ou um narrador onisciente ou um narrador observador. E além da presença de um narrador, você também tem outras características, como por exemplo, a presença de tempo, espaço, enredo e personagens. E uma coisa muito interessante acerca do gênero épico ou narrativo é que lá atrás, lá na Grécia Antiga, era muito comum que as histórias elas fossem narradas por meio de poemas, conhecidos como poemas épicos. Esses poemas épicos, eles são um pouco diferentes da poesia lírica, porque na poesia lírica você tem um poema que transmite emoções, sentimentos, enquanto que na poesia épica você tem um poema destinado a narrar uma história. Então, geralmente os poemas épicos, eles são muito longos e eles são dedicados a narrar grandes feitos, grandes aventuras ou histórias de grandes heróis que merecem ser eternizadas na história de um povo, como por exemplo a Ilíada e a Odisseia, ambas de Homero. No caso de a Ilíada, você tem a narração aí da guerra de Troia, enquanto que na Odisseia você tem a narração das aventuras de Odisseu. E além desses dois, Ilíada e Odisseia, você também tem outros exemplos de poema épicos muito famosos, como a Eneida de Virgílio e os Lusíadas de Camões, que é um poema épico feito em língua portuguesa, onde você tem toda a história dos viajantes de Vasco da Gama que saem para explorar as longínquas terras de além-mar. Porém, contudo, todavia, conforme o tempo foi passando, a sociedade foi mudando, as coisas foram evoluindo e a forma de se produzir e narrar histórias também foi mudando, de maneira que conforme o tempo foi passando, os escritores eles começaram a deixar de lado o poema épico como forma de narrar histórias e narrar acontecimentos, e eles começaram a se utilizar de outras formas para narrar as suas histórias, como por exemplo o romance. E é aí que eu já aproveito para falar dos subgêneros do gênero narrativo. E assim, existem diversos,
mas eu só vou falar aqui de alguns. Os que eu vou falar aqui são o romance, o conto, a novela, a epopeia e a fábula. E começando pela epopeia, a epopeia nada mais é do que um poema épico, é um poema grandioso destinado a narrar fatos grandiosos, narrar aventuras e narrar ali as ações de um grande herói. Então, epopeia, ela também pode ser chamada aí por algumas pessoas de poemas épicos. Já o romance, por sua vez, ele é uma narrativa longa, destinada também a narrar uma sequência de fatos, porém, diferente das epopeias, né, ou dos poemas épicos, que narravam fatos através de versos, estrofes, o romance ele vai narrar os fatos por meio da prosa. Não é? Então, fixa isso na sua cabeça. As epopeias e os poemas épicos, eles narravam fatos grandiosos e narravam as aventuras de um grande herói por meio do uso de poemas. Então você tinha lá os versos, as estrofes e assim por diante. Todas aquelas características que você já viu que tem no poema. Já no romance, por sua vez, você também vai ter a narração de fatos, também vai ser uma narrativa longa, porém, diferente das epopeias e dos poemas épicos, os romances eles vão ser narrados em prosa. A principal diferença, né, da prosa para o poema é que no caso da prosa você tem ali uma escrita que vai até o fim da linha, basicamente. Então, na prosa você não tem características típicas de um poema, como por exemplo versos, você não tem métrica, você não tem rima, entende? Então, por exemplo, tá vendo aqui, Isso aqui é um texto em prosa, né? Basicamente são esses textos, né, que vão até o fim da linha, não possuem rima, não possuem métrica, não dá para você fazer escansão, não é? Já os poemas, por sua vez, eles possuem uma estrutura muito bem definida. Eles possuem lá os versos, as estrofes, na maioria das vezes rimas, na maioria das vezes métrica, dá para você fazer escansão, tem musicalidade, todas aquelas características típicas de um poema que você já deve ter visto aí nas suas aulas de literatura. Já o conto, por sua vez, assim como o romance, ele também vai ser uma narrativa em prosa, porém, ele vai ser uma narrativa curta. Então, os romances, eles são narrativas longas e os contos são narrativas curtas. Então, nos contos, as ações são ações mais rápidas, os diálogos são diálogos mais curtos, mais diretos, enquanto que no romance você tem histórias que podem durar aí por anos. Nos contos, as histórias elas duram ali em torno de dias, sabe? Então os romances são narrativas longas, contos, narrativas curtas. Já a novela, ela tá ali no meio termo entre um romance e um conto. Uma novela, ela também vai ser uma narrativa em prosa, porém, ela não vai ser tão longa igual a um romance e nem vai ser tão curta igual a um conto. Então, guarda aí na sua cabeça. A novela, ela é menor do que um romance e um pouquinho maior do que um conto. Um exemplo de livro que eu acredito que se encaixaria bem nessa classificação de novela é A Morte de Ivan Ilitch. A Morte de Ivan Ilitch é um livro aí do Tolstói, é um autor russo que poderia ser muito bem encaixado numa novela. Aliás, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro porque ele é realmente muito bom. Quem sabe aí no futuro não tem uma resenha de A Morte de Ivan Ilitch no canal. E antes de falar acerca das fábulas, eu gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho. É a segunda vez que eu estou pedindo. Vai lá, você não precisa pausar, é só descer, clicar lá, se inscrever, ativar o sininho para você fazer parte aí da nossa família, que ainda não tem nome,
mas eu agradeceria bastante se você fizesse isso, não é? Passado esse tempo aí do merchan, voltando agora para o vídeo, as fábulas, que também são aí um subgênero do gênero narrativo, elas são narrativas também curtas, elas não são narrativas longas, que possuem algumas características muito marcantes, como por exemplo a intenção moralizante, né? Então a maioria das fábulas elas vão acabar com alguma lição de moral no fim da história, e elas também são interpretadas, digamos assim, né, na maioria das vezes, por animais. Então a maioria dos personagens de fábulas são personagens animais, como por exemplo os 3 porquinhos, a formiga e a cigarra, o rato e o leão, e assim por diante. Então, só para recapitular tudo aquilo que eu falei, fazendo um breve resuminho, o gênero épico ou narrativo, ele é um gênero destinado a narrar uma sequência de fatos e a narrar uma sequência de acontecimentos. Dentre os seus subgêneros, você pode encontrar a epopeia, que também pode ser chamada por algumas pessoas de poesia épica, destinada a narrar os grandes feitos e as grandes aventuras de grandes heróis, como por exemplo a Ilíada. Você também pode encontrar os romances, que são narrativas longas escritas em prosa, os contos, que também são narrativas em prosa, porém são narrativas curtas, as novelas, que são narrativas em prosa, porém intermediárias entre um conto e um romance, então elas são mais curtas do que um romance e um pouco maiores do que um conto, e as fábulas, que também são narrativas curtas, também são narrativas em prosa, que são ali na maioria das vezes representadas por personagens animais e que possuem um intenso caráter moralizante, né? Sempre vai ter ali uma moral da história lá no final. Bem, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Caso você não tenha entendido alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários ou pode me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram do canal, @entrepáginasitelas. E, de novo, não se esquece, caso você não tenha feito isso ainda, não se esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho e comentar aqui embaixo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, foi um prazer fazer esse vídeo, um abraço e até o próximo.